E aí, pessoas? Tudo beleza com vocês? Comigo também. Tudo mil maravilha. Bom, meu nome é Matheus. Eu queria poder, através desse vídeo, assim, compartilhar um pouquinho do meu conhecimento sobre português. De uma forma, assim, bem aluno para aluno, sabe? Bem aluno para aluno. Bem descomplicada, bem na maciota, bem entendível, né? Entendível, nem sei se existe essa palavra. Mas bem entendível, para que você possa entender aí de forma fácil e prática. Uma linha de raciocínio simples, certo? Passo você abrir um caderninho e anotar um pouquinho aí que você vai entender se Deus quiser. Beleza? Vamos começar então falando sobre fonética e alguns conceitos de fonética. O primeiro conceito que vamos ver dentro de fonética é fonema. O que é fonema? Ah, você sabe, você fala, você entende que é fonema, certo? Fonema é som, meu Deus. Fonema é som. Som do quê? Som da letra. Grupo de letra. Som da letra ou então de um grupo de letra. Então, quando a letra produz um som, esse som produzido pela letra é chamado fonema. Beleza, já está entendido. Já sabe, vai tirar 10 na tua prova, com certeza. Fonema, som da letra. Ou então, de um grupo de letras. Entenderam? Eu sei que já. Então, já que entenderam, vamos lá desossar essa palavrinha prato. Prato. Quantas letras, pessoas? Isso, 5 letras. Quem respondeu? Ah, foi você aí, né, Joãozinho? Muito bom, 5 letras. Nisso aí você já tá ninja, viu? Agora, basta responder para mim. Quantos fonemas, Mariazinha, Joãozinho e Pedrinho? Ah, agora deu uma complicada, né? Fonema. Primeiro, o que é fonema? Som. Som. Som do quê? Da letra. Então, se a letra produz som, eu tenho um fonema. Então, se dentro da palavra eu tenho 10 letras produzindo 10 sons, eu tenho 10 fonemas. Agora, eu quero saber se essa palavra prato produz os 5 sons ou não. Se as 5 letras produz cada uma um som ou não. Será que eu vou ter 5 fonemas? Será que não? Será que mais? Será que menos? E agora? Vamos ver. Prato. Como se pronuncia a palavra prato? O que sai da sua boca? P, P. O P do prato sai? Sim, porque sem o P, pessoas, olha como fica. Rato. Então você pronuncia o P, rato, para formar o prato. O R sai? Esse tratorzinho da palavra. Prrr. Esse é o som do R nesta palavra. Então, prato. Logo, o R também sai. O A também, olha o finalzinho. Ó. Prato. T, T, T. Esse T do T sai? A, T mais o. To. Sem o T fica pra, o. Ó, sem o T fica pra, o. Com o T, pra, to. Então, esse T sai. Óbvio que o O também. Uma, duas, três. Ó, eu tenho um fonema. Eu tenho 2 fonemas. Eu tenho 3 fonemas. 4 fonemas. 5 fonemas. O que é fonema? É o som da letra. Então, o P produziu um fonema. O R1, o A1, o T1, o O1. Logo, eu tenho também 5 fonemas. Nossa, que fácil, meu Deus do céu. Muito fácil, né? Então, vamos para a palavra bola. Bola, quantas letras? Muito bem, 4 letras. Vocês estão bom, viu? Quantos fonemas? O que é fonema? Som da letra. Então, veja quais das letras produzem som, quais não produzem, certo? Vamos lá. B, B mais o, bó. Então, o B é necessário para formar o bó. Logo que o O também é necessário para juntar com o B e formar o bó. Né? L, L-A. L-A, lá. L mais A, lá. Então, você necessita do B mais o O, formando bó. O L mais o A, formando lá. Junto fica bó, lá. Então, dentro da palavra bola, percebe-se que tem 4 letras. Cada letra produziu um som. O B produziu o B, o O, que junto formou bó. O L produziu o L, produziu o L, e o A produziu A, que junto formou lá. Então, se eu unir bó com lá, fica bola. Então, aqui eu também tenho 4 fonemas. Entender aí esse conceito? Espero que sim aí.
entendeu essa ideia de fonética, né? Fonema é o som da letra. Conforme a letra produz um som, esse é o fonema. Agora eu tenho o X aqui num quadradinho vermelho, o M e o N. Vamos entender o porquê que ele está ali, óbvio, né? Não é perigo, não é um X assassino, não, pessoas. Aqui, ó, olha a ideia como é simples. Olha a ideia só como é simples, ó. O X, ele produz som. Esse som é chamado fonema. Ele pode produzir um fonema, um som de X. Ele pode produzir um som, um fonema de Z e um fonema, um som de S. Por exemplo, xícara. Olha que interessante. Xícara. Esse X do xícara tem um som de X. Xícara. Então ele produziu um som, um fonema X. Olha aqui o X da palavra exame. O X está fazendo um papel na pronúncia de Z. Então, nesse caso, o X possui um fonema, um som de Z. Olha esse X aqui do exclamação. Não é exclamação. Lá no Rio Grande do Sul, pessoal, no Rio de Janeiro, o pessoal fala exclamação, né? Puxa essa ideia. Mas aqui, o que acontece? Não é exclamação e não é exclamação. E sim, é o s do sílaba, do sapo, certo? É o esse s aqui é um X na escrita, produzindo um fonema, um som de S. Por isso, exclamação. Então, o X, a letra X pode exercer o fonema, o som de X, o fonema, o som de Z, o fonema ou o som de S. E também ele pode produzir um fonema, ou seja, dois fonemas, uma única letra, X, produzindo dois fonemas, dois sons, um de K e o de S. No exemplo de táxi. Porque quando falamos táxi, olha o que falamos. Tá. Que se. É assim que nós pronunciamos. Não fala tá-xi. Não fala tá-zi. E nem tá-si. E nem ao menos tá-qui, né? Só com o K. Mas K-S. Tá-xi. Que-si. O exemplo do tóraxi. Tórax. Esse é o K e o S. Então, o X pode também exercer uma única letra, exercendo dois fonemas, dois sons. Se produz o som de K e o som de S, duas letras, o som de K, o som de S é dois fonemas. Então, uma letra produzindo dois fonemas. Então, se vocês quiserem colocar aí num asteriscozinho aí, X quando é pronunciado com som, com fonema de KS, produz dois fonemas, dois sons, que é o de K e o de S. E também ele pode ser nula. Quando que ele vai ser nula, pessoal? Quando, por exemplo, ele não tem som na palavra. Se ele não tem som na palavra, ele é nula. Um exemplo aqui, ó. Exceção. Olha que interessante. Exceção. Quando eu pronuncio a palavra exceção, eu pronuncio eu pronuncio são. O X não é pronunciado, pessoas. O X não é pronunciado. Você não pronuncia ele, certo? Nesse caso aqui, o nosso querido X é nulo. É nula, certo? O X é nulo, a letra X é nula. Se ela é nula, ela não é considerada consoante, não é considerada letra. Então, por exemplo, se te perguntarem se há encontro consonantal aqui na palavra exceção, para quem não sabe, vai dizer que o X e o C é o encontro consonantal. Mas para você que sabe, vai dizer que o X e o C não é encontro consonantal. Por quê? Porque X não produz som. Se não produz som, ele é nulo. Ele não é consoante, não tem valor de consoante. Correto? Então, nessa situação aqui, X é nulo. E vocês vão ver que o X e o C juntos produzem um único som, que é chamado também de dígrafo. Conseguiram dominar essa ideia do X? Beleza. Aqui ele é nulo, não tem som. Dígrafo. Faz papel de dígrafo. Porque duas letras vai produzir um único som, que é do próprio C, certo? Aqui tem fonema de X, de Z e de S. Aqui fonema de KS. Ou melhor, fonemas. O de K e o de S. Produz dois fonemas. E o M e o N, pessoas, também é interessante. Por quê?
ele vai ter valor de consoante? Sim, quando eles exercerem a função de M e de N. Por exemplo, cama, esse ma aqui, ó, tá formando M mais A, cama. Ele está exercendo a função de M. É o mesmo caso da maçã, ma, mais A, ma. É o mesmo exemplo aqui, então vamos colocar com N aqui que eu não coloquei nenhuma. Cana, aquela cana de fazer o açúcar, né? Ó, aqui, ó. Ele ajunta com N, com A, N, mais A, na. Está exercendo a função dele. Então, ele é consoante. Porém, pessoas, ele pode ser também semivogal. Quando vai ser semivogal? Quando o nosso querido M ou o nosso querido N, M de Mateus, só para ressaltar aí, MN está exercendo a função de quê? De I ou de U. Quando o MN produz um som é igual a fonema, ou seja, produz um fonema de I ou de U, então eles são semivogais. É simples, é só falar que você vai ver isso aí. Por exemplo, bem. Olha que interessante. Bem, pronunciamos bem. Repare que esse E aqui, pessoas, ele não é B, ele é bem. Ele tem uma ideia de, nasalização. A ideia de um tio nasalizando ele, certo? Quem que nasaliza ele nessa palavra? Quem? Tem tio? Não. Então, o M que faz esse papel de tio. O M nasaliza, correto? Mas o M aqui nessa palavra, ele nasaliza o E, legal. Mas ele tem som do que também? Você fala bem, estou bem hoje. Não, estou bem. Lá no finalzinho, pessoas, o interessante é que vocês pronunciam esse Uzinho, esse Izinho aqui, ó. O M com som de I, ou no caso, vê se não é assim que vocês falam. Bom, o M com som de U, eles são sempre semivogal. Isso vale também para o nosso querido N, viu? MN com som de I, com som de U, semivogal. Nasal, no caso. Repare que em ambas ele fez o quê? Ele serviu de I, de U, mas também nasalizou. Olha que interessante aqui, ó. Cama. Esse an aqui não tem um som de A nasalizado? Tem. O M fez isso e o M serviu de M. Aqui, ó, cana. Não tem uma ideia de A nasalizado? Tem. O N fez isso e o N também serviu de N, certo? Agora aqui, pessoas, essa ideia de nasalização é importante saber porque aqui, quando elas servirem apenas para isso, o seu único papel for nasalizar, repare, aqui ele nasalizou o E, ó. Apareceu o tio. Aqui nasalizou o O, apareceu o tio. Aqui nasalizou o A, apareceu o tio quando eu pronuncio. Aqui nasalizou o A também. Apareceu o tio quando eu pronunciei a palavra. Mas elas não exerceram apenas essa função. O M, além de nasalizar, funcionou como M para formar o MA. Aqui também o N também funcionou como N para formar o NA. Aqui nasalizou e fez o papel de semivogal I. Aqui nasalizou e fez o papel de semivogal U. Então, não é apenas. Eles têm duas funções. Aqui, pessoas, é só quando apenas nasaliza. Não tem outra função para eles, então vai ser nulas. Assim como o X, quando é nula, não é consoante, não é letra, certo? Então, não pode ser considerado, por exemplo, para encontros consonantais. Por exemplo, can, esse an é a mesma do cama, do cana, é nasalizado. Do maçã no finalzinho, né, com o tiozinho. Can, o que está faltando? Só o P e o O. Olha que interessante. Campo. Essa palavra é pronunciada da mesma forma que essa. Então, vocês viram que o N sumiu daqui. Se o N sumiu daqui, ele simplesmente fez o papel de tio. Se ele somente fez o papel de tio, somente nasalizou, não teve outra função. Ele não apareceu mais. Aqui ele apareceu como I, como U, aqui apareceu como N, aqui apareceu como M, mas aqui não, aqui ele só nasalizou e sumiu, então ele é nula, ela é nula, não é considerado letra. Nesse caso, MP, ó, o tanque, da mesma forma, pessoas, ó, tanque,
certo? Ó, sumiu o N, o U também sumiu. Também, assim como, ó, o U sumiu, assim como o N. Se o U sumiu e o N sumiu, pessoas, eles são nulos. Então, esse, por exemplo, não pode ser considerado consoante, e esse U, vogal e nem semivogal. Por quê? Ele sumiu, ele é nulo, ele está aqui apenas para fazer um dígrafo, assim como o N. Entenderam a ideia, pessoas? Quando servir apenas para nasalizar, é nula. Quando eu falo que é nula, não é considerado letra, correto? Foneticamente falando. Então, aguardo vocês na próxima aulinha, agora sobre dígrafo, conceito muito importante também, essa ideia de duas letras e um único som. Beleza? Até a próxima! Abração aí!